Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Culturas e Times Fortes. Esse é um episódio oferecimento da EP+, empresa com propósito, empresa a qual eu faço parte, sou sócio, estou na cadeira de CEO hoje. E esse é o episódio número 30, que eu estou com uma convidada mineira, super, hiper, mega especial, um case que eu acompanho há alguns anos, um case que eu admiro e que eu queria trazer aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse case nesse episódio de hoje. Eu estou com a Távira, a CHRO, né, a diretora de pessoas, gente, RH, né, Távira? Eu vou deixar você se apresentar. Da Solids. A Solids é uma empresa, né, um site de tecnologia para gestão de pessoas, para ajudar pequenas e médias empresas, né, a fazerem melhor sua gestão de pessoas e cuidarem melhor das pessoas. Távira, é um prazer te receber aqui, né? Seja muito bem-vinda. Espero que esse podcast de Culturas e Times Fortes a gente consiga trocar, entender um pouco o case da Solids. Quero que você se apresente, né? Fique à vontade para a gente poder iniciar esse papo. O prazer é todo meu, né, Guilherme? Muito obrigada, é uma delícia estar aqui hoje para esse papo. E eu sou a Távira, como o Guilherme falou, né? Estou aí na área de RH há 25 anos. Falo que eu vou fazer 26 anos de idade, né? Eu comecei cedinho. Estou na Solids como CHRO, ali à frente de algumas áreas, alguns subsistemas de RH, todos eles, né? Mais Perfeito. Comunicação interna, employer brand e cultura. E a parte de facilities também, que anda juntinho, lado a lado, de mão dada ali, né? Para a experiência, para toda essa jornada. E na Solids eu estou há 3 anos. E a gente está vivenciando vários cases ao mesmo tempo, experimentando, fazendo testes AB e trazendo um resultado de um crescimento surpreendente aí, year over year, aí na Solids, tanto de resultado como também de inovação para o mercado e futures, né? E a Solids ela é uma plataforma de gestão de RH que a gente faz todo o processo da jornada, desde o candidato, quando ele se aplica na vaga, até o processo que a gente chama de offboarding, que é o momento que ele sai, né? E no decorrer desse processo, ele tem todas as experiências de gestão de pessoas focado em alta performance. Boa. Senhoras e senhores, vocês já viram então um pouquinho do que é que vai ser esse episódio de hoje. É um episódio que a ideia é falar dos bastidores, falar dos erros e acertos. Empreendedorismo não é uma bala de prata, né, Távira? A gente erra muito mais do que acerta. Eu acho que a gente poder trazer um case aqui, trazer também os aprendizados. Eu brinco que sabedoria a gente aprender com o erro dos outros, né? E, Távira, me conta um pouquinho de a Solids em big numbers, em números. Tempo de mercado e os grandes números aí da Solids que são públicos hoje. A Solids, hoje ela tem mais de 35 mil clientes, mais de 8 milhões de vidas impactadas que a gente tem. E a Solids, ela inicia em 2010, ela dá uma pivotada, faz um processo de revamp e ela traz essa jornada completa dos colaboradores aí, desde do candidato mesmo até o colaborador como um todo. O foco dela é muito em People Analytics. Então, ela é focada em dados para que as tomadas de decisões sejam mais assertivas. Então, a gente tem aí uma parte também extremamente tecnológica, tem a contribuição da inteligência artificial dentro do nosso produto. E não tem como não falar disso hoje em dia mais, né? E a Solids, ela vem impactando principalmente aí os profissionais de gestão de RH e os grandes empreendedores que pensam realmente que a gente consegue os resultados através das pessoas. Perfeito. Vamos começar do começo, né? Eu gosto sempre de começar contextualizando. O nome do podcast é sobre culturas e times fortes. Eu sei que vocês têm um case muito bacana disso já. Eu sei que vocês trabalham de maneira intencional isso. Eu arrisco dizer que hoje no Brasil só 3% das pequenas e médias empresas sabem o que é cultura e sabem a importância da cultura para os negócios, para atrair, engajar e reter gente certa. Eu não falo nem gente boa, eu falo gente certa. Porque eu tenho uma teoria, Távora, não sei se você vai concordar comigo, que cultura não é sobre inclusão, cultura é sobre exclusão. Nem todo mundo vai estar adaptado a determinadas culturas e está tudo bem, né? Mas eu ter clareza sobre ela e saber quem são as pessoas que vão estar no jogo, que eu acho que vão estar no jogo porque os comportamentos e os valores estão alinhados,
essas pessoas talvez vão estar mais conectadas, consequentemente mais envolvidas, e envolvimento gera engajamento, engajamento gera produtividade, produtividade gera menos rotatividade, né? Eu sei que a gente tem uns big numbers aí, eu quero falar da calculadora lá de rotatividade também depois da Solid de vocês, que eu acho muito legal, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, né? E talvez de uma maneira prática, né? Talvez sem ser tanta teoria, mas qual é a importância da cultura organizacional hoje dentro da Solid, na sua visão como diretora de pessoas? A cultura é o maior pilar, né? O que sustenta realmente a empresa. Independente de teoria, ela desce, né? A cultura não sobe, a cultura desce. Então é muito importante que os founders, os líderes, estejam aderentes a essa cultura, que é o como você faz quando não tem ninguém vendo. É isso aí. Eu costumo falar que cultura é isso. É o dia a dia, como você respira, como você contrata, como você promove, como você demite. Mas quando não tem ninguém por perto. Então, assim, aquilo que você não tolera, eu gosto muito dessa frente que você traz aí de exclusão. E a gente chega a falar disso, que às vezes a gente está excluindo grandes talentos, mas que não são para a Solids. É isso aí. Porque eles não vão ser felizes lá. Perfeito. E o processo do trabalho, do dia a dia, é um processo de ser feliz. É de ser realizado, né? O engajamento ele é resultante, assim, você comprou aquele propósito. Aquele propósito comunga com os valores que você tem. É isso aí. Hoje a gente tem 4 valores muito claros dentro da Solids. E a gente colocou 4 porque a gente também tem 4 perfis comportamentais. Então, 4 é um número bacana, não é um número extenso, as pessoas conseguem entender os comportamentos que advêm desses valores. E o primeiro valor que a gente tem é corajoso para ser diferente. Legal. Então, na Solids é para quem é corajoso para ser diferente. Tá na modinha, tá na prateleira, mas adequa à nossa realidade. Tá todo mundo fazendo, a gente não é todo mundo. Perfeito. Então, esse é o primeiro valor que norteia a gente enquanto Solids. E aí a gente vai para o segundo, que a gente é foco em resultados extraordinários. O ordinário todo mundo faz, a gente faz aquilo que é extraordinário. Excelente. Até a forma como é escrito o valor, ele dá o tom e dá a intensidade do negócio, né? As palavras ali, elas têm poder. Não é só foco em resultado, ou não é só o nome do valor, não é só resultado, né? É extraordinário. Foco em resultado extraordinário, tem todo um storytelling, uma história por trás disso também. E aí você me falou de cases reais, você me fez lembrar um case aqui agora. Nosso bloco de carnaval, você conhece uma empresa que tem bloco de carnaval? Não. Nosso bloco de carnaval saiu no dia 28 de fevereiro, você está convidado a participar, às 16 horas, da porta da Solids. Esse ano a gente sai com trio, ele não vai ficar parado. É o 3º ano do bloco de carnaval da Solids, porque a gente é corajoso para ser diferente. Que legal. E esse bloco tem... Um ritual. É um ritual. Que reforça um valor que é importante para vocês ali dentro. Não, e esse bloco tem uma história, tá? Porque quem puxa esse bloco é uma banda que chama Arautos do Gueto. Esse pessoal é da comunidade Morro das Pedras. Eles fazem um trabalho de igualdade social, de percussão, e eles têm vários cursos para tirar o pessoal, os adolescentes, da criminalidade. Então, não é qualquer pessoa que está nesse bloco. Então, tem toda uma história para a gente do porquê que eles estão conosco, né? O Arauto está com a gente há 3 anos. Perfeito. E Távera, eu acho que é bom falar muito da cultura da Solids, e eu vou sempre talvez trazer aqui uma mescla entre cultura da Solids e o que vocês na verdade, vocês hoje têm 35 mil clientes na base. Mais de falaram, 35 né? mil já. Então, para que de fato a ferramenta de vocês também funcione de maneira efetiva dentro desses clientes, é uma empresa também, né? Uma empresa precisa também de cuidar da base, tem que ter uma base sólida também, tem que ter cultura, tem que ter liderança, tem que ter uma boa gestão de pessoas. Às vezes não adianta só também ter a ferramenta, né? Mas qual é a dificuldade, qual é o desafio? Você que lida aí e está dentro de um case, né? De uma empresa que está em rápido crescimento, crescendo talvez 40%, 50% todos os anos, né? Que é o que vocês estão crescendo. E qual o desafio também que você vê para as pequenas e médias empresas? Porque é a nossa audiência hoje, são pequenos e médios empresários que estão em rápido crescimento, que faturam acima de 3, 10, 50 milhões de reais por ano, né?
Qual é o maior desafio que você hoje vê em cultura dentro da Solids hoje, no tamanho que ela está? São quantos funcionários hoje que vocês estão? Quase 1.000. 1.000 funcionários, espalhados em talvez 3 sites, 3 pontos físicos, né, distintos, 3 cidades distintas. Quais são os desafios que vocês vivem hoje na Solids com 1.000 pessoas nesse ritmo de crescimento? E talvez qual é o desafio que você vê nas pequenas e médias empresas que são clientes da Solids em relação a esse tema? Muito similar, né, Guilherme? Porque quanto mais pessoas nós vamos colocando para dentro, mais a gente vai tendo desafio. Então, assim, o crescimento de pessoas, ele precisa... Crescer é bom, mas não é gostosinho, não. Crescer dói. Crescer dói muito, né? Porque pessoas é o nosso grande desafio. E você falou essa questão dos clientes, né? A gente tem um dos valores nossos, é apaixonados pelos clientes. As pessoas, para serem solidianos, eles precisam ser apaixonados pelos clientes. E um desafio grande que a gente tem hoje na Solids a gente passou aí por alguns M&As, né? A gente fez 3 M&As. De 2022 até 2024, final de 2024, a gente fez 3 M&As. O primeiro M&A foi o Tangerino, que a gente aprendeu muito. Erramos rápido, aprendemos rápido. E foi um sucesso, e foi um grande case de M&A. E muitas pessoas procuram a gente para falar sobre ele. Deixa eu tentar te interromper para entrar num tema que eu acho que é legal. Porque cultura e M&A, eu acho que ela tem uma correlação que ela pode facilitar muito, dependendo de qual fusão que está acontecendo entre as empresas, principalmente com culturas parecidas, mas também pode atrapalhar tudo e dificultar tudo. Tá? Vocês levaram em consideração cultura antes de fazer esse processo de M&A? Foi o primeiro ponto. Como é que foi essa análise? Conta pra gente. A gente vai olhar a saúde financeira da empresa, os grandes números. Claro. Mas a cultura, a gente deixou de fazer alguns M&As no ano passado por cultura. A gente optou por não fechar deal por cultura. Foi uma decisão assim racional. Qual é a análise que vocês fazem nesse momento, olhando cultura? Qual é a análise que vocês fazem? Tu consegue talvez tangibilizar? Eu sei que você é professora, sei que você vai conseguir explicar bem aqui. A gente, assim, a gente faz toda essa parte, né, aí da due diligence, obviamente. Claro. Essa parte financeira, que não adianta a gente romantizar um M&A. Né? A gente sempre, todos os M&As, a gente fez aquisição 100%. A gente não faz nenhum outro tipo, nessas 3 que a gente fez, pode ser que a gente faça no futuro, não está fechado, não tem nada escrito em pedra, né? Mas a gente não fez. E a gente entende muito se essas pessoas, principalmente os founders dessas empresas, se eles estão dispostos a ser líder de trincheira. A gente chama isso lá na Solids de líder de trincheira, que é aquela pessoa que não é aquele executivo engomadinho que vai ficar na sala e vai dar ordens. Ele precisa viver, ele precisa respirar a mesma velocidade que a gente está vivendo. É lógico que dentro do ponto de vista estratégico, mas ele precisa acreditar que ele inspira e que ele tem que estar junto com a galera batendo o bumbo. Que talvez isso tenha um alinhamento com foco em resultados extraordinários, com corajoso para ser, né? Como foi que você falou? Corajoso para ser diferente. Para ser diferente, tem que ser corajoso também para assumir esse desafio, focado em resultado. Eu acho que já entra aqui uma análise de alinhamento de valores. Sim, e o nosso valor, que é um dos valores muito importantes para a gente, todos são, mas é ser especialista em pessoas. Ser Solids é ser especialista em gente. Um tema extremamente desafiador. Mas estar na Solids é ser especialista em pessoas para que você entenda o seu cliente, entenda a dor do seu cliente. E ser especialista em pessoas, você tem tudo ali por trás, né? Você é ético, você trata adulto como adulto. Você não infantiliza uma relação. E você entende realmente a dor do seu cliente. Você não está ali para vender fumaça. Você está ali para resolver uma dor. E resolver necessidade. Na velocidade que ele precisa. Porque não adianta você, às vezes, ligar o modo planejador e fazer um planejamento lindo e não ligar o modo executor. E trazer o resultado. Porque no final das contas... Também, né? E você ligar o executor e atropelar o seu cliente. Então, você tem que saber sobre o perfil comportamental. Você tem que entender que existem diferentes perfis comportamentais. O que funciona para um cliente não vai funcionar para outro cliente. Então, você leva em consideração
alinhamento de valores dos founders especificamente e perfil comportamental também deles em relação ao... Tirando dados financeiros, tamanho de mercado, tirando a parte financeira e estratégica do deal, quando você olha para a cultura, você analisa basicamente alinhamento de valores, de comportamento. E brilho no olho, né? O olho precisa brilhar, você precisa acreditar que a gente fala que o impossível, ele não existe. É o possível que ainda não foi feito. Perfeito. Porque é sobre energia, na verdade, no final das contas, né? A energia, a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do líder. Um líder ou um dono sem energia vai ter uma empresa sem energia. Não tem como. Se eu não tenho a capacidade de me auto-energizar e de me auto-liderar, eu não vou conseguir energizar nem liderar ninguém. Se eu não tenho esse brilho no olho sobre o meu negócio, como é que eu vou fazer esse negócio, né? Como é que eu consigo manter o pó de energia desse negócio alto o tempo inteiro? Você precisa gostar de gente. Você precisa gostar de gente, você precisa acreditar em pessoas. Então, beleza, deixa eu voltar aqui então para aquela pergunta que eu acabei entrando um pouco mais sobre M&A, porque eu acho que é um tema que é muito importante também para os nossos clientes, né? Tem muitos deles que estão fazendo M&A. Eu estava ontem na nossa 8ª imersão, né, presencial de cultura de alta performance, e tinham 2 clientes que 2 deles estavam fazendo M&A, um no primeiro M&A e outro no terceiro M&A. Uau! Então, e sempre isso tem que ser levado em conta, né? Eu já participei de M&As que eu vi o tanto de conflito que se teve na integração entre as 2 empresas por conflitos culturais. E aí é impossível de você conseguir resolver, né? Às vezes não tem gestão, não tem ferramenta, não tem boa vontade, porque são valores completamente diferentes. Mas deixa eu voltar para a pergunta que eu tinha te feito, eu acabei entrando um pouco mais, que era sobre desafios. Os desafios que vocês estão vivendo desse crescimento. Aí você entrou em M&A... Isso, porque crescer dói. É lindo, assim, os números são maravilhosos mesmo, de investidores de fora do Brasil realmente perguntar para a gente como que a gente está fazendo, como que a gente está playbookando isso, né? E quando a gente faz 3 M&As, você tem uma grande dor, que é justamente você não perder a sua essência, que é a cultura. Perfeito. Isso é algo que eu mesma vou para campo junto com o meu time, né? Porque esses trabalhos são de várias mãos. Ninguém faz nada sozinho, nem na Solids, nem em lugar nenhum. A pessoa que está falando que ela está fazendo sozinho, tem alguma coisa acontecendo ali que não está acontecendo, porque a gente não tem tantos tentáculos de polvo assim, não. Então, a gente manter a cultura e fazer com que as pessoas realmente sejam embaixadoras da cultura, que cada um seja embaixador da cultura, é um grande desafio. Criar cultura é fácil, difícil é você manter. Como tudo na vida, né? Começar algo é fácil, difícil é você conseguir ter a disciplina de manter, né? Eu brinco que cultura, não sei se você concorda comigo, eu brinco que cultura é igual a músculo. Se eu parar de fortalecer ele enfraquece. Então, o que é que acaba acontecendo na maioria dessas empresas que estão em rápido crescimento? A cultura vai se diluindo com o crescimento, né? Por quê? Porque às vezes eu foquei tanto em outras coisas que faziam parte do crescimento, em marketing, venda, em M&As, em deals, em investidores e tal, que eu esqueci talvez a base. E aí não tem como, é igual a relacionamento, é igual a saúde, é igual a criação de um hábito, é músculo. Se eu parar de trabalhar isso todo dia, ele enfraquece e relaxo e eu perco aquela cultura talvez, né? Que vai se diluindo ao longo do crescimento. E tem que ser inegociável, sabe, Guilherme? Não sei se você pensa dessa forma, porque as pessoas têm algo que se chama ego. E quando esse ego fica maior do que realmente o propósito, a gente tem que fazer o gerenciamento dele. O ego é super bacana, ele faz com que a gente alcance resultados inimagináveis, mas ele tem que ser gerenciado. E a empresa, ela precisa ser o grande foco. O grande objetivo, ele tem que ser o estratégico. Então, assim, se a gente perde esse time de permitir que esse ego, por exemplo, perpetue numa empresa, você perde a cultura. Se a gente perde, por exemplo, algo que pra gente é inegociável, a pessoa que não assume erro pra gente, ela não é solidiana. Você tem que assumir erro. E você tem que falar, eu errei.
E o que eu fiz frente ao erro que eu identifiquei? Que se você identificou o erro, você já está diferente. Você já tem um nível de inteligência superior. Sem dúvida. E dar mérito realmente a quem fez o mérito. Otávia, e durante esse processo de crescimento, 3 M&As aí ao longo dos últimos 2 anos, vocês saíram de, sei lá, de não sei quantos funcionários para 1.000, não sei como se deu esse crescimento, mas talvez eu queria aprofundar um pouquinho mais exatamente nesse tema que você entrou. É muito difícil de sustentar. Sim. Se a gente fosse falar de maneira prática, né, como é que vocês sustentam essa cultura? Como que vocês conseguem fazer a manutenção e a gestão da cultura no dia a dia? A cultura, ela começa no processo seletivo. Perfeito. O divisor ali de águas, a gente tem um processo que se chama fit cultural, que é muito comum nas empresas, né? E esse fit cultural é o momento da gente falar também da nossa política de malefícios. Talvez que deveria ser comum, mas nem sempre é, tá? A gente fala da política de malefícios. Como que funciona isso? Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, quando eu tenho alguma vaga para trabalhar diretamente com a Távira, eu vou falar para a pessoa assim, a Távira é uma pessoa chata, em que sentido? Se ela combinou com você uma data e você não vai entregar, você vai procurar ela antes para negociar o prazo. Se ela falou para você que era para tal dia e você simplesmente desaparecer, ela vai entender isso como falta de comprometimento. Então, ela tem algumas chatices. Se você falou algum termo, se você escreveu algum termo que está ali desproporcional, ela vai te sinalizar. Não é só vender o bom, né? Eu acho que é vender o ruim, né? Então, assim, essa é a Távira. Como que você lida com isso? É a cultura do exército, do BOP. Pede para sair, né? Eu estou vendendo sempre, eu vendo a coisa boa, mas eu também vendo a coisa ruim para alinhamento de expectativas. E eu concordo contigo. Né? E nesse fit, eu coloco situações, cases reais ou fictícios, que a pessoa vai vivenciar ou já foi vivenciado, ou coisas que ela pode acontecer, para que ela tenha tomada de decisão. Para que eu entenda esse fit cultural ou é feito por mim ou para gerente que trabalha junto comigo. Então, todos que eu posso, eu faço. Importante. Para conhecer as pessoas, para que as pessoas também conheçam a marca, conheçam o que a gente faz, conheçam aquilo que a gente está propondo. E mesmo que as pessoas não entrem, elas trazem para a gente um retorno. A gente faz uma avaliação do processo seletivo. Eu concordo 100% contigo, porque assim, eu tenho até uma máxima que eu gosto de usar, que é: não existe treinamento quando eu falho no recrutamento. E não existe gestão quando eu falho na contratação. Então, se eu trago a pessoa com a base errada, com a estrutura errada, com os valores errados, com a cultura errada, não tem... Assim, eu não sei o que você acha, você pode discordar de mim. É cash mas burn, você está queimando dinheiro. Eu não vejo, assim, você não consegue corrigir. É igual a pegar lixo e talvez transformar em ouro. Não estou dizendo que estou falando de pessoas relacionadas a isso, mas eu estou dando um exemplo que se eu pegar uma coisa que é ruim ou errada para aquela cultura, não consigo transformar e movimentar ela certa. Né? Você vai gastar dinheiro em algo que não vai te dar retorno. Então, às vezes, é preferível você demorar um pouco mais para a tomada de decisão da contratação e ser mais rápido depois que você fez todo o processo de desenvolvimento e está tranquilo para a demissão. Do que você contratar rápido e demitir mais rápido ainda. Isso aí. Qual é a média da taxa de rotatividade hoje no Brasil que vocês têm de números? A gente tem uma pesquisa que saiu até em fevereiro de 2024 que chama Panorama de Gestão de Pessoas. E que nessa pesquisa vem trazendo um número para a gente ali, que 50% das pessoas que são contratadas são desligadas. Eu ouvi falar que o Brasil, não sei se esse dado está correto, mas o Brasil hoje é o país com a maior rotatividade do mundo. Infelizmente, né? 56% ao ano. Infelizmente, a gente tem esse dado aí no topo, né? E aí, eu ouvi falar também que 80% dos casos é erro de contratação.
Sim. Em 80% dos casos. Eu não peguei o CAGED desse ano, porque essa pesquisa ela tem como fonte o CAGED, para a gente ver, porque esse dado é divulgado, público, para a gente ver como que estão as taxas. Mas a gente falava desses dados em 2024 já. E, infelizmente, assim, é com muita dor que eu falo isso, no papel de gestora de RH. Esses dados estão piorando. E aí, Guilherme, eu vou fazer uma provocação. Vou fazer uma provocação aqui pro empresário, microempresário, empresário, founder, sei lá qual que é a posição que vocês estão. Se vocês não estão olhando para o lugar que sai mais receita que você adquiriu com muita dificuldade, que se chama folha de pagamento, para onde você está olhando? É isso aí. Dentro da empresa? É isso aí. Porque qual que é a porcentagem, eu pergunto isso muito para os empresários, qual que é a porcentagem da receita que você adquiriu que está saindo via folha de pagamento? Quando você pega empresas de serviço, isso chega a passar de 25%, 20% a 30%, até 40%. Então, tem muita gente que fala assim, minha empresa está quebrando, não consigo crescer, eu não tenho lucro, eu tô com problema financeiro. Será que é problema financeiro? Ou de gestão? Será que é problema de lucro? Será que é problema com vendas? Talvez você não está quebrando o teu negócio por má gestão financeira ou má gestão de vendas. Você está quebrando o teu negócio por não saber colocar as pessoas certas no lugar certo e atrair gente certa, engajar gente certa e conseguir reter gente certa. Porque às vezes eu consigo atrair gente certa, mas eu não consigo engajar nem reter. Sim. E a pessoa, e a retenção, eu vejo muito, o termo retenção é muito polêmico, né, no mercado de RH, né? No mercado em geral, Concordo. Porque as pessoas, elas só permanecem se fizer sentido para elas. Quem é a gente para reter qualquer pessoa? É isso aí. Eu falo assim, não, a gente não tem que querer reter as pessoas, a gente tem que criar uma cultura onde as pessoas queiram ficar. Queiram ficar. E queiram trabalhar na sua empresa. Queiram estar lá, porque acreditam que aquela empresa ela vai ser muito maior do que ela é hoje. 9 a cada 10 empresários que eu converso, Távera, fala assim, cara, tá muito difícil encontrar gente boa. E a primeira pergunta que eu faço, sabe qual é? Quão boa é a sua empresa para você atrair gente boa? Concorda comigo que não é mais a gente que escolhe gente boa? É gente boa que escolhe trabalhar na nossa empresa? É via de mão dupla, né? Quão boa é a tua empresa para tu atrair gente boa? Porque se tua empresa não tem cultura, tu não consegue vender isso, tu não consegue vender bem tua empresa, tu não consegue atrair as pessoas certas, tua rotatividade é alta, né? Às vezes tu está crescendo muito do ponto de vista financeiro, mas é um balde furado, né? Quanto mais tu cresce da porta para fora, mais tu precisa ter uma base da porta para dentro para sustentar isso. E falar a verdade. E essa base é pessoas. Falar a verdade com transparência, sabe, Guilherme? Por exemplo, se a empresa fala assim, olha, você vai ter que trabalhar final de semana. Se você sabe disso, fala. Não deixa para a pessoa descobrir lá, não. Falar assim, a minha política de malefícios aqui é essa. Você está disposto? Porque joga aberto antes dele entrar. Antes dele entrar. Fala realmente assim, qual que é o mato alto que está na sua empresa. Porque se ele estiver alinhado com isso, né? Se ele estiver alinhado com isso, ele está alinhado na pior expectativa que tem. Sim, você surpreende, né? Prepare-se para o pior e viva o melhor. A gente tem um valor lá na empresa que é jogo aberto e limpo, né? Que jogo aberto quer dizer que é transparência radical e jogo limpo é com respeito. Então, seja transparente, seja aberto, seja direto, mas tenha respeito. O como importa, né? O como você fala é importante. Sim. E aí vamos para a parte prática. Vamos lá. Como que a Solids hoje está fazendo um papel de atração e de contratação baseado em cultura? Porque, olha só, eu vou talvez te dar um contexto. 9 a cada 10 pessoas chegam para mim e falam, estou com dificuldade de contratar. Mas aí quando eu vou olhar, não é contratação, é atração. Ele não consegue nem atrair gente boa. Como é que você vai contratar gente boa se você não consegue nem atrair gente boa? Existe um processo antes, existe uma etapa antes da contratação que se chama atração. Aí eu acho que a gente já entra muito no que você falou. Sou responsável por experiência, né? Employer Branding e tal, né? O EVP, a construção de marca, empregadora. Quais são os rituais práticos, as estratégias que você usou para atração de talentos e contratação, principalmente olhando cultura? Boa. Se eu pegar o pilar de Employer Brand, né, ele tem alguns Cs, né? O primeiro C dele é o colaborador.
Ele tem o C do cliente, ele tem o C do colaborador também, mas eu não posso, eu preciso olhar para dentro primeiro. E aí, o Employer Brand, eu falo que ele é resultado daquilo que você faz no dia a dia. Porque o próprio colaborador, é ele que vai na rede social e ele vai falar se tá bom ou se não tá. Então, quando você tem uma marca pequena, porque falar da Solids, hoje a gente tem um privilégio. As pessoas querem estar na Solids. As pessoas vão no meu LinkedIn e falam assim, Távira, eu acabei de sair aqui de uma big empresa, eu quero estar aí com você. E às vezes eu não tenho a oportunidade naquele momento. Então, as pessoas já procuram a gente hoje, resultado desse trabalho que foi feito ao longo dos anos. Não é um trabalho que começa agora. É um trabalho que vai perpetuando. Mas para a pessoa que ela tem a empresa, que o nome não é conhecido, que às vezes ela está naquele momento de startup. A gente está no momento bem de scale-up, né? Exato. Crescimento imenso. Então, qual que é a dica para essa pessoa? É isso que eu ia te perguntar. Quais foram, talvez, as estratégias que você vê que viraram o ponteiro da Solids em relação à atração de talentos? Ou talvez quais dicas que você deixa para empresas que não têm uma marca talvez tão conhecida como a Solids hoje? Seja uma empresa com uma marca normal, comum. Está sendo conhecida. O processo seletivo, ele precisa ser desafiador para que entre na empresa. Por mais que você tenha poucos candidatos para a vaga, você não faz qualquer processo seletivo. Isso é perpetuado. O processo seletivo, ele precisa ser sério. Ele precisa ser fundamentado. Você precisa de dar o resultado para a pessoa do porquê que ela não foi aprovada. Você precisa dar o retorno para a pessoa da reprovação quando isso acontece. Você precisa ser diferente. Porque a maioria das empresas ela vai deixar as pessoas no limbo. Você precisa falar com a pessoa qual é a etapa que ela está do processo seletivo, quantos candidatos que tem para aquela vaga, mesmo que seja um candidato que não tenha sido ele. Eu jogo aberto hoje com as pessoas. Às vezes, você vai afunilando tanto dentro do pipeline ali, do processo seletivo, que você vai ficar com um candidato e aquele candidato ele não é para Solids. E eu falo para ele, olha, você foi até o final e a gente optou por reabrir o processo seletivo. Claro. E essa transparência que você faz com a pessoa e você fala para a pessoa o seguinte, ó, você está no momento, o momento que você está buscando, você está à frente 2 passos daquilo que você vai chegar e vai ver. Então, isso pode trazer uma frustração para você. E por esse motivo, a gente tomou a decisão de estar optando por reabrir o processo seletivo. Porque as pessoas que fazem o seu processo seletivo, elas começam a divulgar nos grupos de RH. As pessoas têm uma capacidade imensa, e você vai saber disso muito melhor que eu, de propagar a experiência que elas viveram. Principalmente quando você viveu uma experiência positiva, você quer isso para o seu melhor amigo. Ou negativa também, você propaga também. A negativa você propaga com muita facilidade. Mas quando você viveu algo positivo, você quer indicar para alguém um filme bacana que você viu, uma série bacana que você viu, um livro bacana que você está lendo, um restaurante bacana que você foi, você quer levar uma pessoa que você gosta. Você não indica para uma pessoa que você não gosta. Então, às vezes, não foi você para aquela vaga, mas quando você dá o contexto, você fala assim, tem uma pessoa que trabalhou comigo e talvez essa pessoa esteja no time ideal para a sua empresa. Verdade. E como vocês fazem, Távira, o processo de fit cultural? Como é que vocês identificam dentro de um processo seletivo? Vocês conseguem hoje identificar antes da pessoa entrar se ela tem um fit cultural ou não? Sim, ele precisa ser. Como que vocês fazem baseado nesses 4 valores? Ele precisa ser feito. Inclusive, eu trouxe uma métrica para gente, para o meu time, que é justamente o tempo de permanência do candidato quando ele vira colaborador, porque isso fala muito do meu processo seletivo. Total. É um KPI bem estratégico. Então, assim, Concordo. O processo seletivo eu só vou dar ele como efetivo se a pessoa teve a permanência de 1 ano, 12 meses após a aprovação no processo seletivo. Legal. Então, como eu faço a maioria dos fits culturais? Porque eu curto, eu gosto, eu acredito. E a gente, como eu te falei... Fala como tu faz. Eu faço. Assim, muitas perguntas, elas são elaboradas de acordo com o cargo, não tem aquele protocolo. Mas a gente tem as perguntas que são as perguntas ali norteadoras. E eu faço uma pergunta que as pessoas me falam, Távira, mas por que você faz essa pergunta? E isso já caiu no mercado, já foi divulgado, por isso que eu vou abrir ela aqui. Que a gente tem um mercadinho honesto dentro da Solids. Aquele mercadinho que você vai lá, você escolhe, você paga e você consome. E a gente avalia o índice de honestidade no mercadinho.
E aí eu trago uma situação bem interessante, que você está ali adquirindo um produto e você se depara com uma pessoa que está também, que acabou de adquirir o produto, e você fala, olha, já está liberada a máquina para o pagamento, e a pessoa fala assim, não, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque eu entendo que isso aqui faz parte de um mérito que eu estou para receber e por tudo que eu faço. Como que você reage frente a isso? Não tem resposta certa e resposta errada. Não. Mas tem a resposta da reação que a pessoa tem com relação àquela situação e como ela traz uma solução para aquela situação. Sem dúvida. Então eu trago a resposta da liderança que construiu todo um processo com você e ela joga fora e fala, vamos começar de novo. Mas eu trago aquela situação do que a pessoa entre naquela situação e várias perguntas. Então, o processo de fit, ele não tem um roteiro, mas ele é baseado nos valores. Exatamente. É isso que eu ia tentar, é isso que eu queria pontuar aqui também. Por isso que o processo de contratação, na minha visão, ele não pode ser igual. Eu não posso chegar e copiar o que você faz e colar para a minha empresa. Por quê? Porque a minha empresa tem os meus valores e a Solid tem os valores delas. Então, cada processo de contratação, principalmente quando a gente olha para a fit cultural, ela vai ser único, Sim. Inclusive olhando para o cargo. Né? Então, por exemplo, a gente tem um valor lá na empresa e a gente faz exatamente dessa maneira. E a gente tem um método nosso também, que é o de funil de contratação baseado em cultura. Né? E que a gente tem um valor lá na empresa que é o valor de mentalidade de crescimento, que é o valor do desenvolvimento, da melhoria contínua. E aí eu chego para a pessoa e pergunto assim... Eu gosto de perguntar muitas perguntas abertas, na maioria das vezes, e perguntas envolvendo a vida da pessoa. É menos sobre trabalho e mais sobre vida. Eu não sei se vocês fazem isso lá. Por que eu faço mais sobre vida e menos sobre trabalho? Porque o trabalho é isso aqui só relacionado com a vida. Então, se eu pergunto para ela sobre a vida, eu dou muito mais contexto e enredo de histórias e de experiências para ela me trazer a essência dela. E valores está muito relacionado com a nossa essência. Sim. Então, se eu vou centralizar isso só para o trabalho, reduz muito, eu reduzo muito o enredo daquela pessoa de histórias que ela pode contar. Né? E eu falo, cara, mentalidade de crescimento. O que é que tu gosta de fazer quando tu não está trabalhando? Quais são os teus hobbies? E aí tem gente, Távira, que fala tudo, menos ler, menos estudar, menos fazer um curso. Desenvolver, né? Menos se desenvolver. Opa, sinal de alerta aqui. Beleza. Olha a pergunta. Quais são os teus hobbies? O que é que tu gosta de fazer quando não está trabalhando? Beleza. Eu tenho uma outra pergunta. Eu tenho algumas perguntas que são meio que coringas, que eu consigo atacar vários valores, mas tem algumas que são direcionadas para determinados valores. Quais foram os maiores investimentos que você fez em você nos últimos 6 meses? Tu acredita que já teve gente que chegou para mim e falou assim, Guilherme, eu não fiz investimento em mim não porque eu estou desempregado. Eu falei, caramba, mas será que não tem um podcast feito esse que a gente está fazendo aqui, gratuito? Será que essa pessoa não tem internet para um YouTube, um Google, um chat GPT hoje em dia para estudar, para se desenvolver? Né? Então, cara, tem alguma coisa errada. Quais foram os maiores investimentos que você fez em você nos últimos meses? Tem gente que fala que fez todos os investimentos de bens materiais, menos que leu um livro, que viu um curso, que comprou uma mentoria, que comprou um curso, que fez uma graduação, que fez um curso, sabe? E aí, cara, zona de conforto, essa pessoa aqui não vai ser feliz na minha empresa. A gente tem uma cultura na empresa que a gente treina todo santo dia. Fala que treinamento na empresa é igual academia. Isso aí. Tem que treinar todo dia. Né? Então não tem conversa. Então esse cara vai entrar na minha empresa... E o treino tem que ser mais difícil do que você vai viver. Esse cara vai entrar na minha empresa, Távora, ele não fica 15 dias. Porque ele vai achar um terror aquilo ali se ele não valoriza. Se eu falar para ele que ele tem um plano de carreira, que ele precisa estudar 2 cursos, 3 cursos para ser promovido, é capaz de ele me dar uma desculpa e não fazer e não ser promovido, porque ele não valoriza aquilo. A nossa CEO, ela tem uma fala que é muito interessante, que é a Mônica, ela fala assim, o que é remédio para um é veneno para outro. Então, dependendo da dosagem que você dá e como que a pessoa entende aquilo ali, pode ser remédio ou veneno. Agora, você falou um negócio e uma sugestão que eu sempre dou quando os empresários me perguntam, quando eu estou ali com eles, tá? Se eu tiver que fazer uma pergunta só, qual o tipo de pergunta que você faria para escolher um candidato? Eu faço a pergunta para a pessoa assim, quem é você? É isso aí. Porque o que ela está fazendo não é quem ela é.
Aí, nesse quem é você, ela vai contar a história dela, né? Eu, por exemplo, quando me faz essa pergunta, eu sou uma pessoa que veio do interior de Minas, que se chama Guidoval. Uma cidade de 3 mil habitantes. Eu vou contar a minha raiz, eu vou contar a minha trajetória, eu vou contar a minha história. Né? O que eu estou fazendo, qual cargo eu estou ocupando, porque eu estou naquilo ali. Mas é a jornada, é a jornada que vai mostrar quem você é. E quando você conta sua jornada, todos os teus comportamentos e valores vão estar sendo falados ali. Se você tiver uma pergunta só, pouco tempo, pede a pessoa para contar a história dela. É isso aí. Que ela vai te contar e você vai perceber tudo. Talvez nessa pergunta você não vai precisar nem de mais perguntas. Você vai falar assim, eu já entendi quem é essa pessoa. Como que ela, quando ela desistiu, o que faz ela desistir, o que faz ela não desistir, como que ela enfrentou o desafio, quais são as reações que ela vai trazendo para você ali nas situações difíceis, que ninguém viveu só flores na vida. Como que ela se projeta, como que ela traz a solução, como que ela tem as quedas ali da fala dela. Ali, não precisa de você ter uma formação em psicologia. Eu tenho a formação em psicologia, mas você não precisa, você precisa ter a formação em escutar. Perfeito. Escuta a pessoa. Perfeito. Távira, saindo um pouco de recrutamento e seleção, vamos dar o próximo passo, né? Que eu acho que isso aqui, eu tenho certeza absoluta, e foi muito bom ouvir de vocês também, eu sei, que é o primeiro passo está no recrutamento e seleção. Beleza. Eu garantindo que eu boto as pessoas certas para dentro da minha empresa que tem alinhamento de fit cultural comigo. Talvez o segundo passo seja como agora que eu faço o processo de engajamento e de retenção. Boa. Quais que são as boas práticas ou as melhores práticas que você traz dentro da tua experiência aí e como vocês estão vivendo isso também dentro da Solids, o case da Solids ou o case dos clientes de vocês, porque a plataforma, eu acho, de vocês, toda inteligência, acredito também que seja para isso, né? Uma boa parte dessa inteligência. Quais são as melhores práticas que você tem visto aí no mercado, dentro da Solids, o que é que vocês estão fazendo? E talvez até falar dos erros também que as pessoas cometem, porque sabedoria é a gente aprender com o erro dos outros, né? Eu prefiro, né? Mas às vezes eu aprendo com o meu mesmo. A cultura, ela é feita de ritos e rituais. Como que é traduzir isso? Então, por exemplo, você conhece uma empresa que fornece ovo todos os dias para os colaboradores? A Solids, a gente tem ovo. Frutas e ovo, porque proteína é importante. Então, a gente tem ovo. Né? As pessoas chegam lá e vê os ovos que é ofertado lá. Tem também carboidrato, né? Tem pães e outras coisas, mas tem ovo. Não é questão assim, só tem isso. Não, eu posso escolher que tipo de estilo de vida que eu quero levar. E a gente fomenta muito a saúde, assim, você cuidar de você. Perfeito. Aquilo que você falou. Então, a gente fomenta muito atividade física. A gente tem grupo de corrida. Perfeito. A gente tem massagem dentro do ambiente da empresa. A gente tem o olhar, isso que a gente chama até do ponto de vista da teoria de cultura, ali, né, dos artefatos. Perfeito. Mas é simbólico, então a pessoa sabe. E tem os ritos e rituais. Então, por exemplo, a gente tem uma reunião que a gente chama de RDP. RDP. Reunião do dia 1º. Ela nunca acontece dia 1º, começa por aí. Porque não tem como ela acontecer no dia 1º. Mas o nome dela é RDP. Então, só entende isso quem é solidiano. Que é a reunião em que a gente fala de resultado. O resultado é a gestão à vista. A gente fala se a gente está indo bem, se a gente não está indo bem, qual que é o caminho. Então, a gente compartilha aquilo ali. Então, a gente tem uma série de rituais que a gente faz dentro da empresa que reforçam os valores e a gente fala qual valor está atrelado àquele ritual. Aquele rito. Porque o rito é aquilo, né? De você... É como se fosse assim, primeira leitura, segunda leitura... É o rito, né? Como que acontece aquele processo? Como que acontece a RDP? Qual que é o rito que acontece dentro da RDP? Quem é solidiano vai saber. É os ritos e as doutrinas, né? Sim, os mantras que a gente tem. Tem os jargões que a gente tem também, que só vai entender. Se a gente falar um jargão da Solids fora, as pessoas vão fazer um olhar desse tamanho. Agora, quem está lá dentro vai se divertir, vai rir. Então, tem as coisas. A Solids, ela é muito intensa, mas ela não é tensa, assim, ela é leve.
as pessoas podem ser elas, as pessoas podem... a gente tem um ritual de feedback muito forte. E é feedback assim, a gente vai falar, é a rodada de feedback. A pessoa chega e fala assim, Guilherme, vem tomar um café comigo? Aí você vai tomar e fala assim, Guilherme, não gostei dessa forma que você falou, de tal jeito. Acho que você exagerou aqui. Acabou, feedback tá dado, estamos tomando café, depois a gente sai, vai tomar um suco de laranja junto e tudo bem. Não tem nada assim que vá pro fígado. A gente trata adulto como adulto. E se você não der conta de escutar, porque às vezes, né, feedback, né, a gente vai digerir um pouquinho, depois a gente vai pensar, depois você vai falar, olha, Távira, concordo com isso, não concordo com aquilo, às vezes você vai falar na hora, porque você fala assim, não, eu tenho que digerir isso aqui. Mas é dito, as coisas são ditas, não existe o não dito. Então, esse ritual é o que traz a maior transparência para falar assim, a gente está no caminho certo ou a gente não está no caminho certo. E a gente tem um ritual e que a Mônica e o Ale, que são founders, eles respondem pergunta a queima-roupa. Não tem protocolo, não. Pode fazer a pergunta, está lá na frente dele, ele vai responder. Então a gente tem uma série de rituais que cuidam do bem-estar. Mas o primeiro ritual que cuida do bem-estar é a pessoa, aquilo que você falou, eu gostei muito. É a pessoa entender que ela é responsável por ela mesma. E quando ela é responsável por ela mesma, ela inclusive ela é responsável pela carreira dela. Que dentro do nosso time, eu brinco muito com algumas coisas, a gente tem business partner, que a gente chama de BP, mas ele não é babá. Ele não está ali para babar ninguém. Ele está ali para falar de estratégia, para falar de direcionamento, para falar de números para tomada de decisão, para falar de tendências, para falar de mercado, para olhar para o futuro. Ele não está ali para babar, para falar se você já fez o curso, você já fez aquela iniciativa. Se você fez ou não, o resultado vai vir com o seu time. O líder... Os números vão mostrar, né? A gente conhece a liderança pelo time dela. Não é pela liderança. O time da liderança fala quem é essa liderança. Principalmente quando ela está ausente. Que o comportamento desse time vai falar. E muitas vezes, infelizmente, tá, Guilherme, que eu trago assim muitas vezes, os founders demoram na tomada de decisão de um líder que não deveria estar ali. Com certeza. E aí, em virtude dele estar, as pessoas se desligam da liderança. Tem uma estatística que fala que 70% do engajamento do time é diretamente relacionado ao seu líder direto. Então as pessoas nem trabalham pela empresa, pela marca. Uma boa parte trabalha pelo seu líder direto. Então, porque é o líder que vai falar quem é a empresa para aquela pessoa. Exatamente. E se eu tenho subculturas, olha as coisas se juntando. Se eu tenho um excesso de subculturas dentro da empresa, na minha área de um jeito, da sua área de outro, a gente tem empresas diferentes dentro da mesma empresa. Cultura de silos, né, que a gente chama. Então, um líder que é líder não fala mal de outro líder. Ele pode até não ir tomar um suco de laranja com outro líder. Mas ele não fala mal, porque isso cascateia para o time e o time se sente no direito de falar também. Távira, e como é que tu desdobra isso? Que eu acho assim, aí volta para aquele lance. A dificuldade eu consegui manter. Sim. Eu acho que aí você começou a entrar bem em rituais, mas como é que você desdobra esses rituais? O que eu vejo hoje, tá? Aí é uma sensação minha, um achismo meu, mas como eu lido muito com empresários também, eu tenho visto isso com muita frequência. Qual é a maior dificuldade? Cultura não é de baixo para cima, cultura vem de cima para baixo. Cultura não sobe, ela desce. E a maior dificuldade que eu vejo hoje quando a gente fala de disseminação de cultura e fortalecimento de cultura está na média liderança. Então, as pessoas que estão lá embaixo na operação, eles são vilões, porque não estão nem chegando para ele. Né? É a média liderança que na maioria das vezes trava. Como é que é o processo de descer a cultura para 1000 funcionários hoje? Como é que vocês fazem isso na Solid? O líder... Isso é um baita desafio. É um baita desafio. E o líder tem o papel, né? Assim, o papel... Eu falo que por muitos anos eu cometi um erro em RH, que eu consigo assumir, que é fazer o papel que o líder devia fazer. Eu errei. Quem tem que fazer o papel de gestão de pessoas é o líder, ele é gestor de pessoas. Além de ser gestor de orçamento, gestor de desafio, gestor de projeto, ele também é gestor de pessoas. Então, às vezes que eu fiz isso na minha carreira, eu cometi um erro e eu assumo esse erro. O
papel do RH é de trazer o desenvolvimento para que essa liderança execute esse papel. Então, ele está ali como staff, ele não está ali como executor. E o líder faz parte do pacote dele de liderança, ser gestor de pessoas. Então, ele precisa conhecer minimamente o perfil das pessoas que estão com ele. Qual que é o perfil comportamental dessas pessoas? Essas pessoas são movidas a desafio ou elas são movidas a reconhecimento? Elas são movidas a reconhecimento público? Elas são movidas a relacionar? Elas são movidas a estudar? O que move essa pessoa? Perfeito. Que você consegue identificar isso, principalmente, que aí volta para aquela que a gente conversou, né? Na contratação, você já consegue identificar fit cultural. E o perfil. Eu acho que, inclusive, o profile lá, o perfil comportamental ali, você consegue também identificar que ele está nesse momento. Ele pode mudar. Exatamente. Ele pode mudar. E aí, a forma que eu desenvolvo um perfil que é comunicador é completamente diferente da forma que eu desenvolvo um perfil que é executor. E, às vezes, um comunicador que tem dominância no comunicador e o segundo perfil dele, que tem um perfil conjunto, que é analista, é completamente diferente do comunicador e executor. Então, assim, as pessoas têm a forma delas de ser. E os motivos. O que motiva a pessoa a estar naquele emprego? Porque o órgão mais sensível do corpo qual é? O bolso. Então, no final do dia, a gente vai atacar no órgão mais sensível do corpo, que é o bolso. O que motiva ela a fazer aquilo ali? Perfeito. E o papel do líder é conhecer o seu time. Não é misturar as relações. Eu falo que liderança, se pudesse traduzir liderança em uma palavra, eu diria que liderança são conversas. Né? Então, para uns, vai ser uma conversa. Eu não consigo tratar, se eu tenho 2 filhos, 3 filhos, eu não consigo tratar meus filhos iguais, porque eu estou tratando eles de maneira desigual, porque eles são diferentes. Eles são diferentes. Então, um grande erro que a gente comete. Assim, eu poderia ficar falando um podcast só de erros que eu já cometi. Eu falo que de 10 coisas, às vezes, que eu faço, eu cometo 12 erros. Que às vezes eu erro 2 coisas na mesma coisa. E aí você vai aprendendo e bola pra frente. E assim, erra rápido, conserta rápido. Né, a sua capacidade de reação frente a um erro. Você vai fazer, você vai freezing ou você vai realmente trazer um resultado para aquilo ali? Perfeito. Como que você vai lidar com aquilo? Como é que vocês enxergam as tendências para o mercado de gestão de pessoas? Eu queria primeiro os desafios. Quais são os desafios que as pequenas e médias empresas vivem em relação à gestão de pessoas? E o que você acha que vão ser as tendências? Né? Porque eu vejo assim, cara, estamos vivendo a guerra. A gente vive desde sempre a guerra pelo cliente. Mas hoje a gente está vivendo a guerra pelo talento. Sim. Né? Então, tem 2 tipos de produtos que eu preciso criar dentro da minha empresa. Um é um produto para atrair clientes, que aí tem a ver com o meu produto, com o meu serviço, com a minha oferta. O outro é o produto para eu conseguir atrair gente boa, né? Que aí chama que esse produto é a cultura organizacional na minha visão. Sim. Quanto mais eu crio uma cultura e um ambiente legal, existe um produto que eu vendo da porta para fora, mas existe um produto que eu vendo da porta para dentro. Da porta para dentro, para atrair e reter. É o mesmo. Sim, cultura. Tem que ser o mesmo, né? Sem dúvida. E a gente vive a guerra pelo talento hoje. Está cada vez mais difícil, né? Encontrar, atrair, reter. Quais são os desafios maiores que você vê? Lida com 35 mil clientes, pequenas e médias empresas. E quais são as tendências que você vê daqui para frente, 2025? Os desafios, eles são muito voltados para pessoas e para a gestão de pessoas. E as empresas, eu vejo que as empresas que estão saindo na frente são as empresas que já estão usando da tecnologia para tirar a carga operacional e deixar as pessoas aonde que as pessoas realmente deveriam estar, que é no ponto de vista crítico, na análise, trazendo realmente tomadas de decisões que vão virar o ponteiro. E deixar a carga operacional para a parte da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, que faz isso com muita velocidade e com baixo custo. Então, é você focar em trazer o pensamento crítico, analítico para as pessoas que você tem. E criativo.
A criatividade é um fator muito valoroso para as organizações. E, às vezes, alguns empresários querem colocar as pessoas na caixinha, muito vinculado ao sistema de ponto, ao sistema legislatório, e não extrapolam. E, ao mesmo tempo, eles querem essa pessoa criativa e não está combinando. Então, quanto mais você puder trazer a parte operacional para a parte de escalabilidade e trazer as pessoas diferenciadas para o seu negócio e para estarem junto com você, para te ajudar e participar de você, até na participação dos lucros para o futuro, olhar para as pessoas como parceiros, como sócios, Perfeito. muito mais que como colaboradores. Esse é o grande desafio. E fomentar que as pessoas cada dia mais indiquem, porque você não indica qualquer pessoa, você não indica qualquer coisa, porque o seu nome está junto quando você participa de um processo de indicação. Sem dúvida, sem dúvida. Que baita aula, hein, senhoras e senhores? Que papo legal, hein? Távira, o que você queria deixar de mensagem final? Estamos chegando no fim já, né, do episódio. Eu acho que se pudesse também ficar mais tempo aqui, a gente ficaria horas e horas e horas conversando. Acho que eu tinha mais dezenas de perguntas para fazer, mas já me alertaram ali. Pô, tempo e tal, vocês já estão conversando demais, tá bom, chega. Muito falante, né? Mas assim, qual a mensagem final você gostaria de deixar para empresários, pequenos e médios empresários, que não têm talvez uma... Como é que eu posso falar? São empresários, são fundadores de negócios que estão na batalha diária de empreenderem seus negócios e estão focados no crescimento, como todo mundo está, que não tem talvez essa expertise que a gente tem e dedicou anos de carreiras olhando para a gente, né? Qual que seria talvez uma única recomendação ou sugestão, né, dica, não sei, uma sacada, que às vezes essas chavinhas na cabeça desses empresários ainda não viraram e que talvez elas poderiam virar e que você poderia contribuir para um país melhor, para um mundo melhor, virando essa chavinha na cabeça dos empresários? Eu falaria, Guilherme, para parar de dar desculpa de não entender de gestão de pessoas, que o processo é árduo, que não tem uma pessoa que a gente vai falar assim, não, ela domina a gestão de pessoas, que a hora que você acha que você entendeu, aparecem coisas desafiadoras, mas tire essa desculpa e comece a buscar o entendimento ou estar com pessoas e conversar sobre pessoas e conversar sobre metas claras, desafios claros, estratégia divulgada para a área de pessoas, porque enquanto a área de pessoas estiver distante da estratégia, a cultura não será estratégica. Perfeito. Então, envolva a cultura é resultante da sua estratégia. Traga métrica, traga orçamento, traga dados, converse sobre pessoas e trate pessoas adultas como adultos. É isso aí. Como é que vocês mensuram cultura organizacional hoje na Solids? Mensuro todas as ações que a gente faz o ROI, o retorno de investimento, todas. A gente consegue ver, muitas vezes, as ações mais de sucesso são aquelas de baixo custo, elas têm o maior alto impacto. Não necessariamente a de alto custo vai ter alto impacto. Então, a gente faz justamente essa equação. Qual que foi o custo, qual que foi o retorno do investimento, retorno de engajamento naquela ação e retorno da produtividade daquelas pessoas que participaram daquela ação. Mas tudo na Solids é mensurado, porque eu saio do ponto de vista subjetivo. Né? Assim, me incomoda muito quando eu escuto um profissional de recursos humanos falando no processo seletivo que ele gostou do candidato. Você não gosta do candidato. O candidato tem perfil ou não tem perfil de acordo com o job description, de acordo com as atividades que ele vai executar. Você não está ali para gostar do candidato, não é um processo de gostar ou não gostar. É um processo de ter adequação com a porcentagem dos requisitos que ele se adequou ou não. Então, se a gente começar a quebrar um paradigma que existia no passado, que gestão de recursos humanos não combina com dados, porque gestão de recursos humanos é dados. Você só toma decisão objetiva baseada em dados. Mas vocês conseguem mensurar hoje de maneira
essa é a pergunta do milhão, tá? Que eu sempre faço para todo mundo. Vai lá. E todo mundo me faz. Sim. Né? E aí eu gosto de sempre perguntar também para todo mundo que é especialista e olha para essa área também. Eu consigo mensurar a cultura de maneira direta? Existe um indicador de cultura hoje? Existem alguns indicadores de cultura. Vou te falar alguns. Então, por exemplo, a produtividade é um indicador de cultura. A taxa de desligamento voluntário e involuntário é um indicador de cultura. Aí você deve estar pensando, por que a Távora não falou turnover? Porque eu sou contrária ao turnover. Turnover a fórmula é admissão, A mais D, demissão, sobre 2, porque tem 2 indicadores, vezes 100 sobre efetivo médio. Eu estou falando de laranja com banana. Eu corto essa fórmula e eu olho número de admitidos, tempo de permanência de admitidos é cultura. Faz sentido. Pós o processo seletivo. Cultura barra liderança. Número de currículos aderentes no processo seletivo é um indicador de cultura. O quanto as pessoas estão vindo já com fit. Resultado do fit cultural. É o final do funil de atração. É o funil de venda, mas é o funil de atração de talentos, né? Sim. Quantos estão chegando no final aqui? São leads, né? Quantas pessoas são aprovadas e reprovadas no fit cultural é um indicador de cultura e mensura o processo seletivo. Então, os indicadores de cultura, o ENPS, o quanto você indica essa empresa para se trabalhar de 1 a 10, o número de promotores, de neutros, de detratores, aí você quebrando a fórmula, não olhando somente para a métrica final, porque os neutros, eles podem virar promotores. E a esse trabalho é cultura. Eu não tenho certeza que os neutros são promotores. Eu preciso tirar os neutros do ENPS de neutros e transformar ele em promotor. Ele precisa ser classificado como promotor. Então, e as pesquisas de clima, as pesquisas de pulso que a gente faz, pesquisas de própria liderança, todas elas entram na Solis, todos nós temos metas individuais. Independente do cargo. Isso é a maior clareza que a gente tem de para onde que a gente quer chegar. Isso representa que vocês valorizam, que um dos valores da empresa é foco em resultados extraordinários. Né? Se eu tenho metas individuais que impactam na meta da empresa, porque resultado é um dos nossos valores e não tem isso é um e você vai ser forte. Isso é um ritual, uma prática sagrada que reforça que aquilo é importante. Forte para alcançar o resultado extraordinário. Perfeito. Távora, como é que a gente pode chamar o nome desse episódio de hoje? Nossa, uma boa pergunta, viu? Será que produção, retorno sobre investimento em pessoas? Gostei disso aí. Será que um ROIP? ROI people. ROIP. Retorno, existe o ROI, retorno sobre investimento. Vamos criar. Existe o ROIP, retorno sobre investimento em pessoas. A gente está precisando de algumas coisas, criar alguma Vamos coisa criar diferente, esse ROIP aí. Né? Então tá aí, ó. Retorno sobre investimento em pessoas. Senhoras e senhores, Távora, foi um prazer te receber aqui hoje. Né? Espero que esse seja talvez um primeiro contato de muitos aí que a gente tenha, né? Que a gente se possa estar mais junto. Aqui na EP+, a gente está liderando o movimento não são das melhores empresas do Brasil, mas das melhores empresas para o Brasil. Né? Então, porque a gente acredita profundamente que empresas melhores geram um país melhor, geram um mundo melhor. Então, esse é o impacto positivo que a gente quer deixar na sociedade. E esse é o episódio número 30, tá? Se você é empresário, se você é founder, se você é dono de empresa, está em rápido crescimento também, não olha e não faz trabalho de cultura, não sabe se você está tendo um ROIP, um retorno sobre investimentos em pessoas também. Eu queria também deixar aqui embaixo desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, um QR Code para você também ter acesso a fazer uma análise de diagnóstico gratuita com a gente aqui na EP+, para identificar, né, culturas e times fortes. Que presente, né? O que falta para você conseguir construir culturas e times fortes dentro do teu negócio. Presentão. E a gente conseguir montar um modelo de retorno sobre investimento em pessoas. Olha aí que legal. Nossa. Faz sentido? Se estiver assistindo pelo Spotify, pelos nossos streams de áudio, vai estar o link também para você fazer esse diagnóstico, consultoria estratégica com a gente, na descrição desse episódio. Távora, muito obrigado. Episódio número 30. Um episódio oferecimento de Empresas com Propósito. É o nosso podcast Culturas e Times Fortes.
Eu vejo vocês no próximo episódio, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, valeu. Valeu.